Eu queria pedir à Andreia que explicasse aos nossos espectadores o que é isto do recibo verde, porque nem todas as pessoas estão familiarizadas, há pessoas que estão reformadas e que nunca usaram um recibo verde na vida. O que é isto que tanto falam, os recibos verdes, que tanta gente anda neste momento a queixar-se, e com razão, dos recibos verdes? O que é um recibo verde, Andreia? Muito bem, o recibo verde é um termo que nós usamos, no fundo, para descrever alguém que trabalha de forma independente. E esta banalização do uso do recibo verde para trabalho dependente, trabalho hierarquizado, trabalho com chefia, é aí que reside a perversão do recibo verde, porque o recibo verde é a designação que nós usamos para a forma de trabalho independente. Então, a parte perversa já lá vamos. Se fôssemos para a parte honesta da questão. Então, uma pessoa com recibos verdes, quais são as suas obrigações e os seus direitos, vamos dizer assim? Muito bem, com um recibo verde, cada pessoa, trabalhando sobre essas regras, tem que interiorizar que é como se fosse um empresário em nome individual. É um trabalhador independente, tem obrigações perante a Segurança Social diretamente, portanto não tem uma entidade que medeia a relação com a Segurança Social e com as finanças e trata de todos os reportes a essas entidades. Não, tem que, da sua própria iniciativa, todos os meses, regularizar os seus impostos com as finanças, as suas contribuições com a Segurança Social. Ao passo que, trabalhando de forma dependente, é a entidade patronal que regula essa relação. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que seja tradutor. Se essa pessoa trabalhar num escritório com posto de trabalho, com o computador que é da empresa, tem que obedecer a uma planilha que lhe é imposta. Se calhar até a um horário. A um horário, a formas de trabalho e procedimentos impostos pela sua chefia e que são absorvidos necessariamente por toda a equipa. Se essa pessoa trabalhar a recibos verdes, está a fazê-lo de forma irregular. Perversa. Se a pessoa, pelo contrário, até quer trabalhar de forma independente, nos seus horários, ao seu ritmo, em sua casa ou num escritório que é seu, e divulga autonomamente o trabalho que faz a várias entidades e faz de forma empreendedora esse trabalho a várias empresas, a várias pessoas, sem uma hierarquia, compromete só em cumprir aquilo que consta do contrato em termos de prazos de entrega, qualidade do trabalho. Tem que entregar este livro, a tradução deste livro até à data X. E, portanto, faça-o de noite, do dia, sentado, deitado, com um computador ou à mão, naquele dia tem que estar entregue. E é assim que poderá... E assim, é um verdadeiro recibo verde. Aquilo que tem mudado e que revela alguma confusão é que os trabalhadores que trabalham a recibos verdes com uma relação privilegiada com uma única entidade são aqueles que foram agora protegidos em termos de proteção social, com o direito àquilo que é o equivalente ao subsídio de desemprego em caso de cessação do contrato. Agora, há aqui uma questão, Tiago, e todos nós conhecemos dezenas, se não centenas de casos de pessoas que estão numa situação de recibo verde, mas trabalham quase exclusivamente, se não exclusivamente para uma empresa que, embora não lhes forneça um contrato, lhes impõe o horário, as regras, enfim, tudo e mais alguma coisa. Eu pergunto, como é que se sai daqui? Quando do outro lado temos a tal chantagem, olha, mas há 50 mil a quererem aquilo que você tem neste momento. Como é que se sai daqui? Esse é o problema, não é? Mas... creio que há aqui uma questão até do ponto de vista informativo que é muito relevante. Diga. O que mais importa para sabermos se estamos perante uma situação que deve determinar um contrato de trabalho, ou seja, uma relação laboral e não um trabalho dependente, é a situação material em que esse trabalho se desenvolve. Para ser mais simples, quando nós temos horário que temos que cumprir, uma subordinação hierárquica, quando temos que utilizar para realizar o nosso trabalho as instalações da empresa e os meios da empresa, então com um conjunto de condições que, aliás, estão definidas no Código do Trabalho, no artigo 12º, até para informação, o artigo 12º do Código do Trabalho define essas condições, então aí estamos perante uma situação em que, se estamos a trabalhar mediante um recibo verde, é o que nós vulgarmente chamamos um falso recibo verde. Deveria existir uma relação laboral reconhecida através de um contrato de trabalho e não existe. E, portanto, essa é a situação que, obviamente, se tendo generalizado, porque ninguém acredita que em Portugal exista cerca de 1 milhão de pessoas que trabalham de forma independente, seria cerca de 1/5 do conjunto
digamos assim, da força de trabalho, dos ativos que estão a trabalhar neste momento, é evidente que há aqui uma situação que tem que ser resolvida. Ao longo dos últimos anos, esta situação agravou-se e, sobretudo, tornou-se bastante mais visível. E isso deveu-se a muitas situações, ao agravar da situação social, à grande pressão do desemprego, ao trabalho que eu penso que também temos feito de denúncia sistemática e de informação sobre esta questão. E o que nós temos vindo a reivindicar é que, evidentemente, é preciso uma alteração grande, política e medidas concretas. Para resolver este problema, nós estamos convencidos que vai ser necessário um plano a longo prazo, porque o conjunto de erros e de problemas acumulados por causa desta enormíssima ilegalidade é de grande dimensão. E, portanto, é evidente que é preciso tratar disto seriamente, olhar, colocar a prioridade e tentar resolver a longo prazo todas as situações que foram sendo criadas, que são muito vastas. Mas no imediato, o que nós defendemos durante muitos anos e que sempre nos foi recusado, teve uma pequena alteração nos últimos tempos. Positiva? E também positiva, e que eu não queria deixar de salientar. Qual é? Através de uma iniciativa legislativa de cidadãos que promovemos em conjunto com outras entidades, com outros grupos de cidadãos, foi possível uma primeira mudança naquilo que é mais fundamental, que é de que seja mais fácil reconhecer que existe uma relação laboral numa situação de falso recibo verde. Ou seja, o trabalhador que está numa situação de falsos recibos verdes, como é que ele sai daquela situação? Por um lado, e beneficiando isso, como é que nós damos um sinal bastante claro aos empregadores de que ir por essa via é mais arriscado? Ora, o que nós sempre defendemos é que, para sairmos de uma situação desse tipo, nós não podemos colocar do lado do trabalhador a iniciativa de colocar essa situação tem medo perante o patrão, não é? É evidente, está na situação mais frágil. O falso recibo verde é basicamente a situação mais desfavorável possível, porque não há proteção em nenhuma circunstância, os ritmos e as formas de trabalho não estão reguladas, a proteção perante um despedimento abusivo não está presente, só pode ser reconhecida mais tarde, e, portanto, aquilo que nós conseguimos convencer finalmente, depois de nos terem negado durante tantos anos, através dessa força mobilizadora que foi essa iniciativa legislativa de cidadãos, foi um primeiro sinal que foi muito importante e, portanto, agora é mais simples através da Autoridade para as Condições de Trabalho, que é a entidade administrativa do Estado que tem por dever fiscalizar. Reconhecer que aquela pessoa trabalhava num regime de falso recibo. Exatamente, e portanto, isso já existia, mas até a setembro de 2013, quando entrou em vigor a nova lei, o que é que acontecia? Essa entidade deslocava-se a um local de trabalho, reconhecia, verificava que existiam indícios mais do que fortes de que estávamos perante uma situação de falso recibo verde, fazia um relatório dizendo que isso era assim e, no máximo, aconselhava o trabalhador a ir a tribunal para tentar fazer esse reconhecimento. Evidentemente isso não era possível. E, portanto, o que nós sempre defendemos, e agora está mais ou menos previsto, é que seja essa autoridade para as condições de trabalho que tenha um poder logo no local de, digamos assim, determinar que a entidade empregadora tenha pelo menos uma possibilidade de realizar logo esse contrato de trabalho, ou não se conformando, independente da vontade das partes. Perdão. Ou seja, mesmo que o trabalhador não queira aderir e não tenha a iniciativa, o processo segue para tribunal. Claro que está a ter problemas, claro que não é fácil porque é uma quebra numa rotina de ilegalidade, mas, em todo o caso, os primeiros números em cerca de um ano de implementação da lei é uma gota num oceano, mas é um princípio. Houve cerca de 1000 situações que foram regularizadas, são as estatísticas que existem. Sim, mas é preciso começar por algum lado, É preciso começar por algum lado, mas é preciso fazer muito mais e nós também dependemos disso. Isso eu imagino, quer dizer, imagino não, tenho ideia que sim. Agora estava aqui a ouvir o Tiago e a pensar no seguinte, Andreia. É que isto é perverso ao ponto de, se nós pensarmos no Estado, o Estado é o maior empregador de pessoas a funcionarem com recibos verdes. Falsos recibos verdes. Na verdade, é que... Mas também temos que ser... Bem, moralmente é o mais inaceitável, mas também o Estado é talvez, se fosse uma empresa, seria a maior do país. Ele dá mau exemplo. Provavelmente. Sim, mas eu estava aqui a pensar nisto. É completamente imoral, claro. Tantas as pessoas que trabalham para o Estado em regime de falsos recibos verdes. Começa logo pelo próprio incentivo à entidade patronal, seja ela uma instituição pública ou privada, fica muito mais barato contratar com recibo verde do que com contrato de trabalho. Além de que o Tribunal de Trabalho... Porquê é que fica mais barato? Explique lá, Andreia, quem nos está mais barato porquê? TSU, taxa social única, quem é que paga? 23%, não se paga. Se for contrato, paga-se. Se for recibo verde, o patrão não paga. Ainda por cima é uma dívida ao Estado. O trabalhador paga a sua diretamente. segurança social
por escalão e ainda tem que pagar ao fisco as suas retenções na fonte, o seu IVA, contas que vai acertar no fim do ano. Portanto, com dinheiro... Ou seja, o patrão liberta-se de uma entregar. série de responsabilidades que quem trabalha no regime de recibos verdes tem que contemplar na organização daquilo que recebeu, não é? Imagine, ponha-se no lugar de uma entidade patronal se não for regulamentada. Com o contrato de trabalho tem que pagar ao trabalhador necessariamente os 12 meses do ano, mais subsídio de férias, subsídio de Natal e dar um mês de férias. Portanto, o trabalhador trabalha 11 meses, recebe 14. Trabalhador a recibos verdes diz, em agosto não vem uma semana. Pronto, não recebe uma semana. Não vem um mês. Não recebe um mês, recebe 11 meses no ano. Portanto, o incentivo à entidade patronal que não seja controlada é evidente. Desculpe ser mazinha, se o deixarem ir de férias, porque num falso recibo verde, muitas... É verdade ou não, Tiago, o que eu estou a dizer? É completamente verdade, porque todo o conjunto de direitos... Há entidades patronais que exercem o seu poder como se o pudessem dizer assim, mas vai de férias como? Agora é que faz falta. Agora é que faz falta. Todos os direitos que nós estamos habituados a associar ao facto de trabalharmos não estão presentes no recibo verde. E por isso, mesmo quando em algumas situações pontuais parece haver um certo aliciamento, muitas vezes por parte das entidades patronais, se calhar resolvemos isto aqui com o recibo verde, que é uma ilegalidade que nem sequer está à disposição das pessoas poder realizar, mas muitas vezes isso acontece tentando convencer o trabalhador disso. O sinal que é preciso dar para quem possa estar, digamos assim, a ser aliciado nesse sentido, caso o possa fazer, que nem sempre é possível, deve ser tentar rejeitar essa opção, porque é sempre pior. Porque nós estamos perante uma situação muito mais grave, não só do ponto de vista dos encargos, com a Segurança Social, com o Fisco e tudo isso que foi dito, estamos, digamos, afastados do conjunto dos direitos que devemos ter quando trabalhamos e depois estamos muito mais longe de aceder às devidas prestações sociais e ao apoio social que deve decorrer do facto de trabalharmos. É porque quando nós descontamos para a Segurança Social, o que nós estamos a fazer é a contribuir para um sistema que nos deve defender e que deve garantir que nas situações de dificuldade nós somos protegidos. Ora, hoje, para os trabalhadores a recibos verdes, não só o pagamento está cada vez mais desligado do valor real do seu trabalho e, portanto, para as pessoas surge como uma espécie de um encargo desligado dos seus rendimentos, como o acesso, digamos, às prestações sociais que daí devem vir é difícil, restrito e quase sempre de muito baixo valor quando ocorre. E de difícil de exercer, porque todas as situações que se possam imaginar, numa situação de parentalidade, numa situação de doença, tudo isso, embora os regimes tenham evoluído no sentido de prever, em situação muito mais restritiva e muito mais limitada do que, por exemplo, um trabalhador por conta de outrem, a verdade é que mesmo materialmente, mesmo na situação real perante o empregador, é muito mais difícil de realizar esses direitos. Entre eles, por exemplo, o direito a ter férias, que não é um direito que assista a um trabalhador a recibos verdes. As férias são aquilo que está associado ao trabalho dependente. Como é um conceito do contrato de trabalho. Já vamos continuar a conversa com os nossos convidados. Recordo agora os nossos espectadores em relação ao nosso passatempo. Hoje, pertinho das 20 horas e neste momento caminhamos para as 19. Vamos ter a oportunidade de falar consigo e de lhe entregar o prémio do dia, que hoje tem o valor de 10 mil euros. 10 mil euros. Que estão aí ao seu alcance através do nosso número 760 100 760. Hoje, para além dos 10 mil euros, leva também de prémio do dia férias. Olha, estávamos aqui a falar de férias, temos férias para oferecer juntamente com os 10 mil euros. São 7 noites com jantar incluído, estamos a falar da estadia, obviamente, com jantar incluído para 4 pessoas num dos hotéis Vila Galé, em Portugal ou no Brasil. Estes dois prémios hoje são uma certeza para quem os receber e não é preciso responder a nenhuma pergunta. Basta dizer o seu nome, isso para nós já é mais do que suficiente. Só depois entramos na etapa número 2 e aí sim preciso da sua máxima concentração para conseguir responder bem à pergunta que lhe vou fazer. Refiro-me ao quê? Às nossas estrelas que estão ali disponíveis para entrar neste campeonato. Uma delas vai sair. Se sair a principal, que é a estrela do jackpot, então são 16.400 euros. Só tem então de segurar a sua inscrição através do nosso número 760 100 760. Bom, pegando
aqui nas palavras do Tiago, Andreia, estava a tentar fazer as minhas contas de cabeça, mas não cheguei ao resultado, até porque, entanto, dessa promoção não pude continuar o meu raciocínio. Se juntarmos tudo aquilo que um trabalhador com recibos verdes tem de pagar, desde a Segurança Social, etc., que percentagem do valor que recebe é que sai diretamente do seu bolso, porque aqui não há ninguém a pagar, não é? Que sai diretamente do seu bolso. É o mais cruel e injusto para um trabalhador de recibos verdes, é que ele não conseguirá prever no início do ano quanto é que vai. Ao passo que a contrato nós sabemos a percentagem do patrão, a percentagem do trabalhador, subsídio de almoço é isento. Um trabalhador independente não. Não há rendimento que receba, mesmo que acho que é título de subsídio de almoço, que seja isento de tributação. Portanto, a componente de segurança social é uma componente fixa, regulada por escalões, resulta do rendimento que obteve no ano anterior e é uma fatalidade. É fixa e mensal. E é paga no mês seguinte ao rendimento a que respeite. Portanto, isso é sagrado. E o trabalhador diz, bem, vou receber 700 euros, vou pagar 200 de segurança social, recebo isto. Não. Se o trabalhador, no final do seu ano, acabar por atingir o valor que lhe tira as isenções de IVA ou de retenção na fonte, vai ter que reembolsar, vai ter que declarar o seu IRS e aí sim vai prestar contas finais. Só aí é que vai saber as taxas que vão incidir definitivamente sobre o rendimento anual que teve nesse ano. Ou seja, parece-me a mim, Tiago, e corrija-me se eu estiver errada, que são exatamente os trabalhadores que estão numa situação mais precária os mais penalizados. Sim, por exemplo, quando falamos da Segurança Social, nós temos o regime em que os trabalhadores de recibos verdes estão abrangidos, parece quase uma conspiração cruel para tentar fazer o pior possível. Mas explique lá porquê, para as pessoas perceberem, senão não percebem porque é que isto é tão duro, não é? É péssimo por várias razões. Em primeiro lugar, porque, como estava a dizer há pouco, há um desligamento quase completo entre aquilo que é a realização do trabalho, ou seja, o que nós chamaríamos de salário, que no caso do recibo verde vamos dizer que é uma retribuição porque não está reconhecido como salário, se for um falso recibo verde, não é? Mas digamos, entre a retribuição do trabalho e aquilo que é o valor que paga em cada mês. Um trabalhador por conta de outra, talvez seja mais fácil de exemplificar assim. O trabalhador por conta de outra sabe que tem uma percentagem de 12% sobre o seu salário bruto que desconta todos os meses. E conhece esse valor, sabe porque é que ele existe e sabe que tipo de eventualidades, de situações possíveis que venham a ocorrer está a assegurar. Desemprego, reforma, enfim, tudo isso, não é? Doença, parentalidade, tudo isso. Os trabalhadores a recibos verdes, por mais que tenham flutuações ou não no seu rendimento, desde que estejam com a atividade aberta, até mesmo se não tiverem qualquer rendimento, têm uma prestação, uma contribuição mensal de valor fixo que têm que pagar. Mesmo que não recebam nada? Mesmo que não recebam nada. Porquê? Porque todo o regime está edificado sobre a ideia de que em outubro de cada ano se inicia um ciclo de 12 meses de contribuições de valor fixo mensal com base nos rendimentos que ocorreram no ano civil anterior. Portanto, nós quando estamos a pagar a nossa última prestação desse ciclo, estamos a pagá-la sob um rendimento que ocorreu há cerca de 2 anos. E para muitas pessoas... pode ser completamente diferente. Completamente diferente. Que viviam há 2 anos. Completamente diferente. E, portanto, o que é urgente, nós temos vindo a exigir, e ainda recentemente fizemos mais um documento com uma proposta concreta, sustentada, dialogando com imensas pessoas que sabem deste assunto e que estão despertas para ele e que têm feito muitos contributos na sociedade portuguesa, felizmente, porque este tema deixou de estar escondido. E, portanto, os critérios essenciais, para já é bastante evidente que já não é possível reformar este regime para os trabalhadores independentes. Nós precisamos de um regime novo e que finalmente garanta os critérios essenciais. Os descontos feitos no tempo certo, sobre o rendimento real e não intermediado por escalões que ninguém compreende. Não se imagina ter. Exatamente. E com uma taxa contributiva que seja justa, porque hoje a taxa contributiva é de 29,6% para os trabalhadores a recibos verdes, sobre uma ideia, uma aparente questão que é de estar a assegurar as mesmas eventualidades, as mesmas circunstâncias, não é? As mesmas situações que podem ocorrer, de que praticamente as mesmas de um trabalhador por conta de outra, mas não é verdade. Além do mais, nem sequer é verdade. Portanto, assume-se duas coisas nesta taxa tão grande, que é
Este trabalhador é independente e, portanto, é ele que tem que responsabilizar-se por isto e, se lhe acontecer alguma coisa, ele está seguro nestas eventualidades, tal como outros. E, portanto, a taxa fica do tamanho quase equivalente ao do conjunto da taxa dos trabalhadores por conta do outro, que é dividida entre empregador e trabalhador. Mas nada disto é verdade. Portanto, um trabalhador a recibos verdes só tem direito à assistência na doença ao 31º dia. Mais nada. Portanto, pode estar 30 dias doente e não tem direito à assistência. Isto já para não falar das condições que tem com o seu empregador, que pode nem sequer lhe permitir. Ou seja, não está sequer seguro suficientemente perante a lei, quanto mais perante o facto concreto em cada situação, de que se reclamar está doente não fica a ser o... Eu estava agora a ouvir e estava-me a lembrar de uma coisa, Tiago. Uma das coisas que tanto tem dado que falar nos últimos tempos, e aqui últimos tempos eu refiro pelo menos há 2 anos, é a questão das taxas de natalidade que têm vindo a descer. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar assim, quantas mulheres, eu digo isto porque eu conheço algumas, já pensaram ser mães, mas continuam a adiar dia atrás de dia porque estão num regime de falsos recibos verdes e, portanto, elas sabem perfeitamente que, bom, eu se venho para casa, então como é que estou de comer ao meu filho? Depois não me vão pagar e nisto os anos vão passando e depois, quer dizer, é um projeto de vida que não se constrói. Eu digo isto, se calhar valia a pena pensar na quantidade de jovens que estão no mercado de trabalho que não, e digo porque é preciso que nasçam crianças em Portugal, está bem, mas é preciso que os pais tenham condições para que as crianças nasçam, não é? Perder o lugar na equipa, na empresa. Quantas vezes isso acontece? Uma mulher atreve-se e quando... já não está. Já agora, até mesmo quando estamos com contrato de trabalho, nós sabemos que estas situações existem. Eu sei, já falei desse assunto muitas vezes no programa, mas agora de repente ocorreu-me isto. Quer dizer, claro, há muitas pessoas que adiam o projeto da parentalidade exatamente porque sabem que isso é uma sentença de morte em relação ao seu trabalho. E já agora há uma questão associada a esta, que é, mesmo que formalmente esse direito à assistência na parentalidade está reconhecido no regime desde 2011, no regime dos trabalhadores independentes. Quer dizer, não só é difícil de lhe aceder, como as pessoas muitas vezes quando vêm aceder aos direitos que supostamente estão reconhecidos têm enormes surpresas. Porquê? Porque, como estava a dizer há pouco, o pagamento que nós fazemos mensalmente surge de forma muito abstrata. As pessoas nem percebem. Um valor fixo, quase toda a gente está no primeiro escalão, 124,09 €. Surge totalmente desligado dos nossos rendimentos. Mas isso corresponde a uma base de incidência, ou seja, um valor sobre o qual nós estamos a descontar. E nós queremos sempre estar no escalão mais baixo possível, claro, porque já temos tão poucos rendimentos. Ora, por haver escalões, nós não estamos a descontar sobre o nosso verdadeiro rendimento. Nós estamos a descontar, neste caso, sobre, no primeiro escalão, um IAS, 419,22 €. E é sobre esse valor que nós vamos ter todos os direitos e todas as prestações sociais se algum dia lhes conseguirmos aceder. E, portanto, mesmo em caso de apoio, é extremamente limitado, além de restritivo e além de difícil de concretizar na realidade, é extremamente limitado porque este regime é basicamente um inferno e uma conspiração contra estes trabalhadores. E é por isso que ele tem que acabar e tem que ser substituído por outro que seja justo. Diga. De exemplo, ou de esclarecimento, os trabalhadores independentes têm também, por exemplo, que fazer o seu próprio seguro de trabalho, que é obrigatório e que, ao constatar-se que não o têm, estão sujeitos a uma multa entre 50 e 500 €. Ou seja, mais isto. Tem que mais isto. Queria perguntar ainda outra coisa, à Andreia, até pela sua experiência no contacto com as empresas, porque é economista. Porquê que tantas empresas continuam a dizer, bom, eu até não me importava, eu até fazia mais contratos aqui dentro, já tenho muita gente a contrato, mas não dá. Eu, para pôr mais meia dúzia de funcionários meus a contrato, eu fecho portas. Eu tenho que, desativar este fluxo que a empresa está a ter. Porquê? Isto é assim mesmo. Temos necessariamente de pôr o ónus ao contrário, não é? A pessoa tem que trabalhar e o ónus é o inverso, que o patrão diga isso, nós podemos aceitar, mas temos que questionar. A verdade é que o batalhão de desempregados, o exército de desempregados que existe, propicia que esse tipo de discurso não seja questionado, porque entre uma coisa má e uma coisa pior, a má é sempre boa, não pode ser. Não pode ser. E o ónus é ao contrário. A empresa tem que ser rentável o suficiente e aí tem que se mexer, se calhar, é na operacionalidade da empresa. Se a empresa precisa de mais pessoas, então é porque é capaz de produzir mais, de prestar mais serviços. Muito bem, se precisa delas é porque vai faturar com a entrada dessas pessoas. Portanto, se não vai faturar, não precisa de mais pessoas. Se não consegue ter rentabilidade, o problema é com certeza um problema de gestão. E esse problema de gestão, claro que estamos em recessão profunda, as empresas veem-se abraços com processos de reestruturação duríssimos, mas a verdade é que
as pessoas, os trabalhadores que eram trabalhadores a contrato historicamente eram, porque havia muito mais percentagem de pessoas a trabalhar com vínculo às empresas, não têm que ser todos agora reconvertidos para formas de trabalho independentes para salvar a economia, porque a economia não é isolada das pessoas. Claro. Não existe sem pessoas. As pessoas não vão comprar carro se não souberem que têm emprego até acabarem de pagar o carro e precisam do carro para poder trabalhar para esse patrão que acha que elas não conseguem produzir para aquilo que recebem. Ou seja, no fundo, de alguma forma, o que está a dizer é que uma empresa bem gerida, esse não é um argumento. O problema tem que estar na gestão. É preciso reestruturar. Reestrutura-se. Agora, não pode uma pessoa fornecer o seu trabalho e não ser remunerada por isso. Das duas, uma. Ou a empresa não precisa de mais recursos humanos, ou precisa, e se precisa, vai ter rendimento com eles. Agora, o que eu acho é que muitas vezes os patrões também têm medo de recrutar. Porquê? Porque, em termos laborais, os processos em Tribunal de Trabalho são morosíssimos. Morosíssimos. E, portanto, às vezes já há algum medo até de dirimir questões laborais, ao passo que com os recibos verdes não se dirimem. Hoje estás, amanhã estavas. Não estás a trabalhar em condições, amanhã sais. Pronto, está resolvido. Discordam, acontece acabou. muitas vezes. Não Acontece se ou resolve. não, Tiago? Mas Sim. em todo o caso, sendo verdade tudo isso, e nós estamos numa situação muito mais difícil, isso é sabido, a economia está muito contraída e há muito menos criação de emprego e há uma pressão, como já falámos, muito maior para que estas situações se banalizem. Mas é bom dizer que se hoje temos um recurso tão generalizado aos recibos verdes e se ele hoje é desencadeado com a justificação da crise, ele não nasceu hoje. É que Pois o não. recurso abusivo e generalizado aos falsos recibos verdes nasceu até e progrediu muitíssimo no momento em que supostamente estávamos num momento económico bastante positivo. E é a partir dessa banalização, dessa rotina e de quase dessa habituação e, pode-se dizer mesmo, impunidade com que esse fenómeno alastrou, que hoje nós vemos a repetição deste fenómeno até o seu agravamento, agora com argumentos mais sofisticados, dizendo que tem que ser assim, que é melhor isto do que o desemprego, enfim. Mas a verdade é que esta realidade não nasceu da crise, não foi uma espécie de originalidade que foi inventada para responder Sim, eu a esta concordo questão. com o Tiago. Aliás, se nós olharmos para trás, hoje temos que reconhecer que já vivemos uma época mais ou menos dourada da economia. Na altura não, dizíamos que era crise na mesma. E, portanto, como era crise na mesma, vamos lá fazer este fenómeno aumentar. Hoje olhamos para trás e dizemos, não, afinal, aquela época até não era nada má. Era bastante pior boa. do que tudo é nós termos a ilusão de que respondemos a tempos difíceis, a crise e a dificuldades, piorando a vida das pessoas. Se há alguma coisa que deve ser feita e urgentemente, é melhorar as pessoas, dignificar aquilo que é o trabalho que elas têm todos os dias, respeitar as pessoas. Milhões de pessoas neste país que todos os dias sofrem e têm que trabalhar muitíssimo para ganhar muito pouco ou foram simplesmente afastadas do mercado de trabalho e ainda são elas próprias que se veem na triste condição de estar a pressionar os outros que estão a trabalhar. Porque nós vivemos ainda este paradoxo, não é? Cada vez mais pessoas afastadas do mercado de trabalho, cada vez mais pressão sobre aqueles que estão a trabalhar para trabalharem mais horas e por menos dinheiro. E, portanto, é uma situação que, além de inaceitável, parece contraditória com aquilo que deve ser um objetivo coletivo, não é? Que é de vivermos melhor. E é injusto. O tecido empresarial está massacrado, é facto, está a viver maus momentos. Em contraposição, o fisco é cada vez mais eficiente a recuperar valores atrasados e os valores novos que se vão gerando de dívida das empresas, mas há procedimentos próprios para reestruturar as empresas. É evidente, uma empresa que gera prejuízo, quer crescer, quer faturar mais e quer ir contratar o mais barato possível para suportar os prejuízos que tem. Isso é evidente e qualquer patrão que explique isso tem toda a razão. Agora, tem que resolver o problema onde ele está. E há de estar nos prejuízos acumulados da empresa. Muito bem, há que a reestruturar. Ela não pode manter todos os compromissos que tem com o resto do mundo à custa de sempre dos Da mão de mestres. obra, à custa da mão de obra. Bom, eu penso que falámos aqui de vários pontos que interessam, acima de tudo para uma reflexão sobre este tema. Claro que muito mais poderíamos aqui falar, mas este é um tema que eu tenho a certeza que diz a muitos portugueses, porque são muitos aqueles que vivem as dificuldades de ter que sobreviver, volto a corrigir, com os recibos verdes. Muito obrigada aos dois e muitas felicidades. Um grande aplauso. Obrigada.